Olá, meus irmãos e amigos, todos vocês são muito bem-vindos para juntos conosco hoje participarmos da EBD da ADR, que é a Escola Bíblica Dominical, que todos os domingos sempre apresentamos aqui. Eu quero dizer para vocês que eu não sou o João Marcos. O João Marcos é o superintendente. Aqui quem fala hoje é o pastor Paulo Silas Reis, e por uma razão muito especial, ele está de folga hoje, demos uma liberdade para ele, porque hoje é um dia de aniversário dele. Ele está aniversariando, uma data festiva. Ele não revela a idade, mas a gente sabe que já está um pouquinho avançado. Mas nós vamos orar por ele, pela sua família, que tem nos ajudado tanto, e o irmão João Marcos é um pastor da nossa equipe, junto com o pastor Zé Oscar, que fazem a superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical da ADR. E estudamos constantemente aqui a Palavra de Deus, temos professores maravilhosos. No domingo passado foi uma aula ministrada pelo pastor Gustavo, aula fantástica, maravilhosa, onde aqui foi ministrado também alguma coisa concernente ao culto cristão e também à ceia do Senhor. Foi bem elucidado o assunto e hoje não será diferente. Nós temos a lição de número 9 hoje, que tem uma ênfase muito interessante e é até bastante extensa, mas a professora Eunice está preparada para daqui a pouco iniciar essa aula. É uma aula que fala sobre os dons espirituais. É uma aula fantástica, um assunto que nós gostamos bastante e precisa elucidar algumas coisas importantes. Mas eu quero nesse momento agradecer e pedir que você convide mais alguém para entrar na sala da EBD hoje, da EBD da ADR e participar conosco da aula fantástica que teremos daqui a pouco. E o nome do Senhor é glorificado. Eu quero já nesse início fazer uma oração específica hoje, um modelo um pouco diferente, mas orar pelo pastor João Marcos, que é o aniversariante, que vocês todos elevem a Deus em oração neste momento, para pedir muita saúde, muita paz, muita alegria para ele, extensiva a todos os seus familiares, que ele possa sempre estar disposto, fazendo a obra de Deus como tem feito até agora. Vamos orar e nós teremos então logo depois a ministração da aula. Oremos. Nosso Deus e Pai, na Tua presença maravilhosa estamos e te agradecemos pela aula da EBD, que hoje será ministrada daqui a pouco, e nós temos participado com tanta alegria, Senhor, e agora temos o privilégio, o prazer de apresentar-lhe o nosso superintendente, pastor João Marcos, que tem liderado com sabedoria, com bastante aptidão e também tem se dedicado inteiramente nesse assunto da Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir, Senhor, junto com todos os nossos alunos e professores, muitos anos de vida, felicidade, alegria, prosperidade, paz, que ele seja sempre, Senhor, abençoado e uma bênção para cada um de nós. Nós ministramos a Tua bênção, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Parabéns, João Marcos, que Deus te abençoe. E a nossa lição da Escola Dominical de hoje, ela está baseada no capítulo 12, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E é o assunto nosso desse trimestre, é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, uma carta maravilhosa, que tem tantos assuntos ricos, que não dá para aprofundarmos muito, mas nossos professores têm sido bastante hábeis para estar tirando o melhor para nós. Hoje não será diferente, nós teremos aqui daqui a pouco a ministração. Nosso sistema de ensino é da PEC, é um programa de educação cristã continuada, quer dizer, você não participa da Escola Bíblica Dominical simplesmente por participar. Quando termina o ciclo dessas lições, você receberá um grande, bonito e honrado diploma que você participou dessa Escola Bíblica Dominical e está formado em teologia para poder dar aula também em qualquer lugar. É fantástico.
e ela alcança também os adolescentes, jovens, adultos, anciãos e anciãs. É um sistema de ensino fantástico, maravilhoso. Agradecemos mais uma vez ao pastor Samuel Câmara e toda a sua equipe que tem nos ajudado, nos incentivado, e nós temos assim um material vasto para estudarmos. Vocês vão ver, no trimestre que vem nós teremos um assunto muito especial. Deve ser no Velho Testamento, porque nós estamos intercalando Velho e Novo Testamento, para que você tenha um conhecimento amplo da Bíblia Sagrada. Que Deus os abençoe e vos guarde. Eu quero agora, com alegria no meu coração, ouvir a ministração da aula com a professora Eunice. Que Deus abençoe a todos. Professora Eunice, eu te convido para ministrar a aula de hoje sobre os dons espirituais. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, para nós, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Renovação, é um dia de festa, é um dia de alegria, é o aniversário do nosso superintendente, pastor João Marcos, e nós estamos muito felizes pela vida do pastor João Marcos, por mais esse aniversário, e em meu nome, em nome da minha família, eu quero cumprimentá-lo, desejar ele muita saúde, muita paz, muita comunhão com Deus, muita sabedoria, para continuar à frente desse trabalho, com essa mesma postura, com essa seriedade que é a sua marca, esse compromisso, essa dedicação à obra do Senhor. Nós somos privilegiados por termos o pastor João Marcos como nosso superintendente, e também eu quero parabenizar juntamente com ele a sua família, a sua esposa, as suas filhas, que tanto o apoiam e que tanto têm ajudado e se dedicado à obra do Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente essa família e que eles possam continuar assim, sempre dedicados, sempre comprometidos na obra do Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente neste dia. Meus parabéns, João Marcos. Bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 9, cujo tema é os dons espirituais unindo a igreja. Nós continuamos nessa série de estudos sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e o texto bíblico básico de hoje está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 a 31. Nós vamos ler inicialmente um trecho que fala sobre os 9 dons do Espírito Santo, e vamos inicialmente comentar sobre cada um desses dons, o que eles significam na obra do Senhor. Vamos lá então para a Bíblia, 1 aos Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Bem,
aqui nós vemos Paulo ensinando a igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. Então, a primeira distinção que a gente deve fazer é sobre o que são dons espirituais e o que são dons naturais. Os dons espirituais, dom quer dizer dádiva, quer dizer presente. Os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, os dons naturais, os talentos naturais que as pessoas têm, Deus distribuiu a todos os homens indistintamente, dons naturais. Então, tem pessoas que têm talento para pintura, tem pessoas que têm talento para música, tem pessoas que têm talento para literatura, outros para pesquisa, para ciência. E não necessariamente são pessoas cristãs, pessoas que creem em Jesus, pessoas religiosas, mas são pessoas que a gente vê que se destacam em determinadas áreas. Então, todos nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, possuímos talentos e dons naturais. Mas aqui, Paulo, ele não queria que os coríntios fossem ignorantes, que eles desconhecessem os dons espirituais. E o que são os dons espirituais? São esses 9 dons que ele elencou aqui, os dons concedidos, os dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele continua: vós bem sabeis que éreis gentios. Gentil, na Bíblia, são os não israelitas, né? São todas aquelas nações estrangeiras que não adoravam o Deus de Israel. Então ele diz que vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que significa essa palavra anátema? Anátema, originalmente, o sentido é de algo depositado a uma divindade, né? Então, é uma oferta que era dada para a divindade, e essa oferta, logo, isso que era depositado para a divindade, ele ficava como algo perdido para o doador, né? E muitas vezes o sacrifício, a gente vê que eles eram destruídos, né? Se era oferecido algo para a divindade e aquilo era destruído. O sentido original é esse. Mas a exemplo do que aconteceu com Jericó, que foi totalmente destruída, né, pela ordem do Senhor, quando da conquista do povo de Israel sobre Canaã. Então, o sentido de anátema passou a ser de maldito, né? Jericó tornou-se maldita, foi totalmente destruída, aí anátema assumiu esse sentido de maldito, né? Então Paulo está dizendo aqui, ninguém pode dizer, voltando só um pouquinho, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, Jesus é maldito, né? Então o Espírito de Deus não vai influenciar ninguém a dizer isso, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, pois a obra da salvação ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bem, mas colocado esse preâmbulo, essa introdução, Paulo começa a explicar sobre a diversidade de dons, né? Então hoje nós vamos ver aqui esses dons que Paulo está falando no versículo 4. Porque no 5 ele fala a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então a gente vai ver que mais na frente Paulo fala, né, dos apóstolos, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, né? São os diversos ministérios. E a diversidade de operações, ou em outras traduções, de cooperação
cooperações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos, né? Então aqui no versículo 6 a gente vê uma indicação à diversidade de cooperações, ou seja, aquelas pessoas que na obra do Senhor, elas têm o dom de ajudar, elas têm o dom de prestar ajuda mesmo material, né? Aquelas pessoas na igreja que estão mais ligadas a atividades até assim operacionais, cuidar, zelar pela obra de Deus, né? Produzir o culto nesses tempos de pandemia, o pessoal que está produzindo aí a nossa comunicação, o nosso conteúdo digital. Então, tudo na casa do Senhor tem o seu lugar, né? Todos têm uma função na casa do Senhor, mas é Deus que opera tudo em todos. Mas vamos ficar aqui nessa aula com os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Então vamos lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, né? Primeiro dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, ou palavra de conhecimento. Então, o que seria palavra de sabedoria e palavra de conhecimento sendo um dom dado pelo Espírito Santo? Bem, a Bíblia, em toda a Bíblia, a gente vê uma exortação à sabedoria, a busca pela sabedoria, né? E a sabedoria, de um modo geral, que nós podemos adquirir conhecendo os princípios de Deus, os princípios da sua palavra, seguindo as orientações da sua palavra, é uma sabedoria comum que se traduz em bom senso, em equilíbrio na vida, em um comportamento ético, um comportamento moral adequado. E muitas vezes a sabedoria ela não está relacionada muito a conhecimento, a informação, porque nós temos muitas pessoas que às vezes a instrução é pouca, né? A escolaridade dessa pessoa é pouca, ela tem pouco conhecimento de ciências, conhecimentos gerais, mas ela demonstra uma profunda sabedoria de vida, um bom senso, uma sensatez, um equilíbrio, e isso é muito admirável, né? De nós vermos. Mas aqui a palavra da sabedoria como um dom do Espírito Santo é uma operação sobrenatural que Deus concede uma palavra adequada, uma palavra vinda da parte de Deus para solucionar alguma questão. Um exemplo muito interessante no Antigo Testamento de alguém que foi usado com essa palavra de sabedoria é o Salomão. Né? Salomão, filho de Davi, né? O homem mais sábio que se tem conhecimento na Bíblia, ele teve uma palavra que soou muito estranha, né? Soou um negócio assim meio bizarro até, mas que resolveu uma situação muito difícil que foi colocada para ele. Conforme está lá em 1 Reis, capítulo 3, eu vou ler rapidamente com vocês. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher:
Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém, esta disse: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, ele que vive é meu filho e teu filho morto. E essa outra diz: não, por certo morto é teu filho, meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi entre duas partes o menino vivo, dai a metade a uma e a outra metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por todo modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividiu antes. Então, porém, o rei disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Que situação difícil, né? Essa que foi colocada para o rei. Hoje, em nossos dias, não seria tão difícil porque era só submeter a criança e as mães a um teste de DNA, mas naquela época não tinha esse recurso. E eu acho que as pessoas que estavam presentes ali, os funcionários do palácio, a própria mãe verdadeira da criança, todo mundo ficou assim assustado, né? O rei mandar pedir uma espada para cortar a criança ao meio, mas foi assim um insight assim que o rei teve, foi algo dado por Deus mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, porque trouxe a verdade à tona. Então, esse dom, palavra de sabedoria, no meu entendimento, é quando Deus dá para a pessoa, para o seu servo, para o cristão, uma palavra certa, adequada, que muitas vezes, né, acho que na maioria das vezes não é aquilo que se esperava que a pessoa dissesse, mas é aquilo que vem trazer a direção correta para as coisas de Deus, para a obra do Senhor e para as situações da vida. Eu me lembro quando era criança, adolescente, o nosso saudoso pastor Sebastião Davino, ele era um homem de muita sabedoria, muito usado por Deus, e às vezes ele tomava algumas decisões, falava algumas coisas de púlpito que a gente ficava, nossa, né, o que aconteceu? Mas depois a gente via que era realmente a palavra adequada, a palavra certa para aquela situação. Então, muitos pastores, líderes, o Senhor usa em determinadas situações, com determinadas palavras que a gente não entende, mas a gente não deve murmurar, a gente deve aguardar, porque muitas vezes é o Espírito Santo de Deus os usando com palavra de sabedoria para resolver as diversas situações que surgem no meio da igreja, no meio da comunidade. Agora, a palavra de conhecimento, que palavra é essa? Ou palavra de ciência? Será que seria estudar muito, adquirir muito conhecimento das diversas ciências que nós temos aí no saber humano? Bem, o estudo aqui do contexto e dos indicativos que Paulo dá nesse capítulo e no capítulo 13 também, e depois no 14, é que essa palavra de conhecimento ela tem a ver com mistérios, com coisas ocultas, desconhecidas, né? Que Deus revela para os seus servos e é trazido à tona. É uma passagem muito interessante na Bíblia, na qual Jesus, né, aqui no seu ministério como homem, né, 100% homem, quando ele vai beber água ali junto ao poço, que está ali a mulher samaritana tirando água do poço, ali em João capítulo 4, a partir do versículo 1, né? Ele trava um diálogo ali com aquela mulher. Vamos ler o texto, acho que nada substitui a leitura do texto. E
o Espírito Santo revela para Jesus a situação daquela mulher, né? João capítulo 4, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a uma herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia, né? Por volta de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha tirá-la aqui. Ou seja, né, a mulher pensou, é uma água mágica, né, que vai me poupar esse trabalho, né, de em pleno meio-dia eu estar aqui tirando água. Né. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então aqui nós temos vários outros exemplos na Bíblia, né? Não tem como a gente discorrer sobre todos, né? Mas esse tipo de palavra de conhecimento, ou seja, quando Deus revela aos seus servos algo que só a pessoa que está ouvindo tem conhecimento, ou poucas pessoas têm conhecimento, aquilo que era um mistério, aquilo que era algo oculto, é a manifestação do dom da palavra de conhecimento. Em nossos dias, isso se dá às pessoas que têm esse tipo de dom, elas, quando usadas por Deus, elas têm visões, revelações, às vezes sonhos, né? É por meio disso que Deus usa os seus servos com o dom da palavra de conhecimento. Então, feita essa distinção, vamos avançar um pouquinho, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento. Aí, na sequência, voltando aqui a 1 Coríntios 12, voltando aqui, vamos ver qual que é o próximo dom que vem na sequência. Versículo 9, e há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, né? Então, como é essa fé como dom do Espírito Santo de Deus? Ora, todos nós, ao nos aproximarmos de Deus, todos nós, quando cremos em Jesus Cristo, quando o aceitamos como Salvador de nossas vidas, é porque nós temos fé, né? Nós temos uma fé que é característica de todos os cristãos, seria uma fé comum, né? Uma fé que nos faz nos convertermos ao Senhor. Agora, fé como dom espiritual, a gente vê que aqui no versículo 9, há outro pelo mesmo Espírito a fé, há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, há outro de operação de maravilhas. Então, essa fé aqui, apesar de nós não termos muitos elementos no texto,
mas nós podemos entender que é uma fé especial, uma fé que estaria associada a operações miraculosas, né? Então, é aquela fé que Jesus disse, aquela fé de transportar montes, né? Aquela fé que Elias demonstra quando ele faz lá o desafio aos profetas de Baal e que desce fogo do céu, né? Então, é uma fé especial, uma fé espetacular, uma fé extraordinária para acontecer assim grandes milagres, grandes feitos, né? E na sequência logo vem os dons de curar, né? O plural, né? Não é dom de cura que está aqui, são dons de curar. O plural talvez signifique que havia vários tipos de curas, né, para diversos tipos de doenças, diversos tipos de indisposições, né? Talvez a compreensão mais correta disso, do porquê do plural, seja isso, né? Então, os dons de curar. Em nossos dias, eu conheço pessoas que têm dons de curar, e que realmente, quando elas oram, o Senhor opera, né, através do Espírito Santo, opera através dessas pessoas, né? O próximo, no versículo 10, está aqui, a outra operação de maravilhas, né? Então, o que seriam essas maravilhas, esses milagres, né? Operação de milagres? Seriam grandes feitos também, como a pacificação da tempestade, né? Quando Jesus está no barco lá com os seus discípulos e vem a tempestade, o barco está quase a naufragar e Jesus acalma a tempestade. Também a alimentação das multidões, né? Quando Jesus ele está lá ensinando, né? Ele está sentado e está todo o povo lá esparramado ali, assentado, ouvindo seus ensinamentos, né? Milhares de pessoas, muita gente, e a hora se adianta, as pessoas têm fome, e ele chama os seus discípulos, o que você tem aí, né? Eu tenho 5 pães, né? Eu tenho 2 peixinhos, alguns peixinhos, e ele começa a dividir aquilo e alimenta uma grande multidão de milhares de pessoas. Aliás, abrindo um parênteses aqui, foi muito interessante, eu tive a oportunidade no ano passado de ir a Israel, e a gente ali passando pelas montanhas ali, perto da região da Galileia, a gente passou por um local, o ônibus parou ali e a guia explicou para nós, tem uma concha acústica natural ali, perto do Mar da Galileia, na região da Galileia ali, tem uma concha acústica natural que a gente viu o formato dela, né? Em Cesareia a gente tem o anfiteatro romano, que é uma construção feita pelos homens, que é aquele formato circular ali, formado uma concha acústica que a gente fala lá no palco e todo mundo, até na arquibancada mais alta, ouve porque se forma ali uma acústica adequada. E ali na região da Galileia tem uma concha acústica natural pelo formato mesmo geográfico da região, e os estudiosos, muitos acreditam que pode ter sido ali que Jesus proferiu o sermão, né, que é ali que deu os seus ensinamentos, e a multidão ficava toda assentada ali naquele local, e a reverberação do que Jesus falava alcançava a todos por ter esse formato natural. Então a Bíblia ela não precisa de confirmação, a Bíblia não precisa de que se prove o que está ali, mas muitas pessoas perguntam, imagina, Jesus falando para 5.000 pessoas, como é que iam ouvir? Não tinha microfone, não tinha eletricidade, não tinha equipamento de som, né? Mas a gente tinha um Deus, nós temos um Deus que provê todos os recursos, como essa concha acústica
natural que Jesus falava ali a milhares de pessoas e todos podiam ouvir. Mas voltando aqui, então, esse dom de operação de milagres, de alimentar multidões, de pacificar a tempestade. Nós temos também os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, depois vocês podem ler capítulo 13, a partir do versículo 11, quando Paulo ele fere Elimas, um mágico de cegueira, né? Então são esses feitos extraordinários que seriam o dom de operação de milagres de maravilha. Depois a gente tem na sequência a outra profecia, né? A outra profecia. No Antigo Testamento, quem era o profeta? O profeta no Antigo Testamento era o vidente, né? É aquele que sempre tinha uma predição, né? Que tinha aquela capacidade de predizer o futuro. E era aquele que falava a palavra de Deus. A sua geração, o profeta, que eram muitas vezes palavras de juízo, né? Palavras de exortação da parte de Deus, mas também palavras de promessa, de restauração. Bem, qual que é o sentido aqui, né, que Paulo está falando aos Coríntios? É esse sentido da profecia ocasional, né? Ou seria um ofício estabelecido, como a gente vê no versículo 28, né, do mesmo capítulo 12? E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, né? Então aqui, pelo contexto, a gente vê que quando Paulo pergunta, né, quando Paulo diz que primeiramente colocou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como doutores. Nesse contexto aqui, a profecia é um ofício estabelecido mesmo de expor a palavra de Deus, né? Então, aqui no versículo, voltando aqui, no versículo 10, quando ele coloca profecia entre operação de maravilhas, a outra profecia, depois o dom de discernir os espíritos. Bem, aqui profecia é capaz de abarcar os dois sentidos, tanto da profecia ocasional, né, como do ofício estabelecido mesmo, né, da exposição da palavra de Deus. Vamos ver Atos 19:3, uma citação, um exemplo aqui de profecia ocasional. Atos 19:6. Olha só, na terceira viagem missionária de Paulo, quando ele está pregando ali em Éfeso, Paulo impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então aqui é um exemplo de quando Deus tomou as pessoas, alguns falavam línguas, outros profetizavam, né? Certamente eles não se tratava aqui da exposição da palavra de Deus, mas de profecia ocasional. Bem, na sequência nós vimos aí que vem o dom de discernir os espíritos, né? Um dom muito bonito, muito importante, né? Que nós vemos também Jesus naquele episódio lá com Pedro, né? Vamos ler rapidamente Mateus 16, de 13 a 23, no mesmo, quase que no mesmo instante que Pedro fala pelo Espírito de Deus, Pedro também é influenciado por Satanás. Mateus 16, a partir do versículo 13. Mas Jesus ele faz o discernimento rápido, né, aqui da situação. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, aqui Jesus ele discerniu quando a fala de Pedro foi inspirada pelo Espírito Santo e quando ele foi influenciado por Satanás. Então, discernir os espíritos é muito importante, esse dom é muito importante na igreja, porque muitas vezes pode haver falas na igreja, pode haver falas até em exposições da palavra que não sejam inspiradas pelo Espírito Santo, mas convém a igreja buscar esse dom, convém a igreja ter pessoas. O Espírito Santo derramou os vários dons na igreja, inclusive esse, para que a gente possa discernir aquilo que realmente procede de Deus e aquilo que não procede. Em Atos também, depois os irmãos podem anotar para lerem, Atos 13, dos versículos 8 ao 10, Atos 16, dos versículos 16 a 18, os apóstolos, também sendo usados por Deus com esse dom de discernir os espíritos. E por fim, vem aqui o dom de variedade de línguas, voltando então ao 1 Coríntios capítulo 12, no mesmo versículo 10, depois do dom de discernir os espíritos, vem variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Aí quando a gente fala em falar em línguas, a gente já lembra de Atos 2, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que começaram a falar em outras línguas, mas eram as línguas daqueles estrangeiros que tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então ali foi uma manifestação do Espírito Santo, claro, distribuindo línguas humanas para que houvesse ali uma ação evangelizadora, uma ação evangelística, Mas aqui, nesse contexto de Coríntios, quando Paulo fala da variedade de línguas que demanda alguém que interprete essas línguas, então a gente pode entender que essas línguas são línguas dos anjos, são línguas que nem a pessoa mesmo que está falando, ela consegue entender aquilo que ela está dizendo. Por quê? Porque demanda um intérprete, Então essas variedades de línguas também é um dom, dado pelo Espírito Santo para a edificação da pessoa que o recebe, para a edificação da igreja, quando há quem interprete, Porque o mesmo Paulo fala que quando não houver quem interprete o dom, então a pessoa deve ficar calada no culto, Então a pessoa deve se conter, porque o Espírito também é sujeito à pessoa. Então, meus irmãos, são esses os 9 dons do Espírito Santo, os dons extraordinários, esses dons maravilhosos que o Espírito Santo distribui à sua igreja. Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação
de línguas. Então, assim, é muito bonito da gente estudar, é muito bonito da gente entender, e mais lindo ainda é quando a gente vê a operação e a manifestação desses dons na igreja. Mas, né, quem distribui os dons, quem opera por meio desses dons é o Espírito Santo. Como está no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Então, Paulo, ele relaciona esses dons, ele instrui os crentes de Corinto, mas ele adverte no final, é um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo como quer. A operação dos dons na igreja é de acordo com o propósito e a vontade do Espírito Santo. Eu estava ouvindo outro dia um pastor que eu gosto muito de ouvir, e ele ensinando que não adianta nós querermos marcar uma agenda para a operação do Espírito Santo de Deus. Ele opera quando e como ele quer. Então, muitas vezes a gente vê algumas igrejas que fazem certos movimentos, não porque nós marcamos, vai ter o encontro, o ajuntamento no período tal, e é ali que Deus vai operar, e é ali que Deus vai distribuir dons, e muitas vezes eles não consultam a agenda do próprio Espírito Santo, né? Muitas vezes eles esquecem de consultar lá em cima, e os eventos, as pessoas depois saem criticando, fizeram propaganda, falaram tanta coisa, eu fui lá e não recebi nada. A gente ouve esses comentários. Por quê? Porque a gente não controla. A ação é do Espírito Santo, o mover é do Espírito Santo. Ele é que traz o avivamento, é ele que traz o despertamento, é ele que distribui os dons de acordo com os propósitos de Deus e como ele quer. Agora, para finalizar, Paulo, ele adverte, olha, pode ser que alguém veja Deus usar uma pessoa com os dons de cura e fique meio com aquela inveja santa, entre aspas, como eu queria ter esse dom, mas não tenho. Eu só sirvo aqui para ficar auxiliando na oração, eu só sirvo aqui para ficar na recepção, eu queria tanto ter dons de curado, eu queria tanto operar maravilhas, ou então, como é bonito aquele irmão que tem o dom de variedade de línguas, eu não tenho, eu não falo línguas. Aí o que Paulo ele coloca aqui a partir do versículo 12? Ele vem falar assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso.
Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Não, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, gente, a marca da Igreja de Cristo é a diversidade. E isso não quer dizer que deva haver divisões na igreja por causa dessa diversidade. Mas é isso que faz com que a igreja seja uma unidade. Porque assim como o nosso corpo, essa analogia é belíssima, né? Assim como o nosso corpo possui membros diferentes com diversas funções, a igreja também precisa de diferentes dons, diferentes funções, diferentes formas de serviço para que ela seja uma igreja completa, o corpo de Jesus Cristo, e atinja o propósito que Deus tem para a sua igreja aqui na terra. Então, que Deus vos abençoe, um excelente domingo a todos e que o Senhor possa nos despertar e que possamos buscar mais os dons do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor e agradecer a Deus primeiramente e agradecer à professora Eunice pela excelente aula que nos ministrou neste domingo. Também quero agradecer ao nosso pastor Paulo pelo apoio incondicional que tem dado a todos nós para que a escola bíblica aconteça. E quero também agradecer a todos os componentes da área da comunicação que têm nos dado todo o apoio para que a escola bíblica vá ao ar todos os domingos às 9 horas da manhã. Então vamos orar para encerrar essa escola bíblica e nesta oração pedir que a todos os irmãos orassem em favor da vida do nosso pastor João Marcos, que hoje está completando anos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, entramos na Tua presença para adorar e bendizer o Teu santo nome e agradecer, Senhor, por esta maravilhosa aula que hoje nós tivemos. Agradecer, meu Deus, por tudo que tens feito por nós, pois sem Ti nada somos. Pedimos, meu Deus, a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida do nosso pastor João Marcos. Abençoa, Senhor, os Teus dias de vida, multiplicando, Senhor, todos os Teus anos de vida, abençoando também toda a Tua família. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Gostaria também de lembrar aos irmãos que hoje nós temos nosso grande culto às 18 horas, culto online de Santa Ceia. Que todos possam participar, que nós possamos juntos adorar ao santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.